Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse programa, ele que é presença não confirmada no Rock in Rio, Diogo Benigno. E hoje vamos receber Ivanline Albuquerque, engenheira civil especialista em gás, sócia da Inspiração Gás Engenharia, que vai falar justamente como é que é empreender e como é que é trabalhar com projetos de gás. Então prepara o cafezinho e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Concreto. Esse que é o 13º episódio. Hoje nós trazemos aqui Ivanline Albuquerque, uma colega de faculdade que é especialista em sistemas de distribuição de gases, ok? Isso. Vou apresentar a Ivanline, vou apresentar um pouquinho dos nossos patrocinadores e a gente vai conversar sobre esse mercado, que para mim é uma coisa nova, assim, não é que é nova da novidade, é nova do conhecimento, tá? Bom, pessoal, eu sou o Diogo Benigno, eu sou engenheiro civil pela construtora Navatec, certo? Esse é o Podcast Concreto. Nossa convidada Ivanline Albuquerque. Seja muito bem-vinda, Ivanline. Muito obrigada pelo convite. E hoje teremos muito conteúdo bacana aí para vocês. Tamo junto. Vamos lá. Vou apresentar aqui a Ivanline. Ela é tecnóloga em petróleo e gás pelo Cefet IFES. UNIT, perfeito. Engenheira civil pela Pio Décimo. Isso. Colega de turma. Especialista em engenharia de instalações prediais. Atua há mais de 10 anos na área de gás. Ela é presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe, o CJE. Temos aqui o Andrei também, que faz parte do grupo. E é diretora de integração na Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. Hoje nós temos aqui uma pessoa a nível nacional, hein? Apaixonada por desafios e inquieta por natureza. Exatamente. Vamos lá. Vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A construtora Navatec, que por motivos óbvios patrocina esse episódio. A Inspiração Gás Engenharia, que é parceira hoje aqui conosco. Halu Café, sempre fica aqui os contatos dos nossos apoiadores, que nos fornece aqui o cafezinho. Daqui a pouco a gente vai, no intervalo, fazer melhor café da cidade. Barbearia Seu Bigode, na pessoa do André Pereira. E o Aruano Workspace, que é esse espaço aqui que nos cede o espaço para a gravação dos episódios do Podcast Concreto. No Aruano Workspace você tem endereço fiscal comercial, sala de reunião, salas executivas e privativas. Beleza? Ivanline, seja muito bem-vinda. O que é que te move, Ivanline? Desafios. Conte mais sobre os desafios da área. O que é que você tem encontrado aí de desafio na área de gás? Que para mim é um desafio só pelo medo mesmo. Assim, é uma área que exige um cuidado muito especial pode chamar de risco? Pode também. Riscos positivos, riscos negativos. Risco. Fala aí sobre a sua área. Tem quantas horas aí o podcast para a gente falar dos desafios? Andrei comprou um HD de 960 gigas. Vamos nessa. Vamos gastar o tera. Vamos ver se dá. É brincadeira. Assim, desafios, eu acredito, o primeiro deles foi porque é uma das áreas mais recentes da engenharia civil, quando a gente vai comparar com outras áreas, tipo elétrica, hidráulica, redes de combate a incêndio. Então, tem pouco tempo que o gás começou a ser considerado como uma instalação individualizada. Então, para que passou a ser exigido projeto de gás, passou a ter normas para que as pessoas possam ter as recomendações. Então, assim, hoje ainda acaba que tem muita escassez, tem uma escassez muito grande de informações de especialistas, e muita coisa está sendo modificada, como a maioria das coisas, a partir dos acidentes que vêm ocorrendo. Aí vê que isso começou a dar problema, então a gente tem que mudar a norma, tem que adequar tal coisa, tem que fazer tal ajuste. Então, assim, o maior desafio hoje é essa falta de informações que tem sobre a área, onde a gente precisou se especializar diretamente junto às fábricas, foi procurar realmente formação na fonte para que a gente pudesse ser especialista na área, porque não tem nada sobre formação. Tem formação tecnóloga, tem engenharia de petróleo, mas específico na área de gás, assim, tem pouquíssimas formações e muitas delas não são direcionadas para o que a gente faz. Tá. Então, esse é o primeiro desafio. Nesse caso, quem são os profissionais que estão aptos, que têm competência para tratar do tema?
para fazer dimensionamento, para fazer esse trabalho? Como é que funciona como são essas cadeiras distribuídas nas diversas áreas da engenharia? Hoje tem engenheiro mecânico e engenheiro civil, sendo que o engenheiro mecânico tem ainda uma habilitação maior para alguns projetos a nível industrial, coisas que está mais dentro mesmo do cenário da engenharia mecânica. Então, acaba se distribuindo o direito de assinar projeto, de dimensionar, a habilidade mesmo para essas duas profissões. Entendo. Por exemplo, se você tem a necessidade de dimensionamentos mais robustos, você vai trazer o engenheiro mecânico para gasodutos, para essas instalações mais... Que a gente costuma dizer instalação de rua. Então, o que vem do processo de distribuição até a concessionária seria os engenheiros mecânicos, e após a concessionária, que seria a distribuição, pode ser mecânico ou civil. Deixa eu te fazer uma pergunta que já está no começo, é bom que a gente ilustre direitinho. Como é que o gás chega no consumidor final, na ponta? Seja restaurante, seja um prédio, seja uma casa, como é que o gás chega? De onde ele sai, como ele é transportado? Eu conheço um pouco desse processo na energia elétrica e deduzo como seja na parte de gás. Como é que funciona esse processo? Tem dois formatos, que seria o distribuição de gás natural, que é o que vem pela concessionária aqui, no caso do Sergipe, é a Sergás. Certo. Então, ele vem da refinaria, tem os gasodutos que vem das unidades de processamento, passa pelas estações, onde a cada estação dela ele recebe o cheiro característico do gás, o odor, porque precisa ter um reforço. Ele não tem esse cheiro. Então natural ele não tem? Nem o GLP. Ele é odorizado com metilmercaptana. Então, ele tem as zonas que eles chamam de estações de regulagem, de pressão. E aí, a partir dessas estações, que é onde eles fazem todo o recebimento do gás, é que vai ser direcionado também, bem semelhante ao sistema de distribuição de água, já direto para os estabelecimentos. Então, cada estabelecimento tem o seu medidorzinho ou sua central de medidor. E o processo todo assim, acontece nessas centrais, que você vai reduzindo pressão até chegar na central do consumidor. É bem como a energia elétrica, né? Você vai baixando tensão, vai baixando, e vai fazendo todo o sistema de segurança para ver se está com a qualidade. Tem os testes que a Petrobras faz o teste para saber a qualidade do gás, se o gás está com energia boa, se não está. Isso tudo acaba sendo já detalhado na fatura, é algo bem específico. Então, ele consegue ter todo esse controle do processo durante esse transporte, e a contabilização mesmo só passa a partir do momento que o gás passa pelo medidor. E aí, todo esse processo, é a distribuidora que é responsável até o medidor. A partir do medidor, é do consumidor. Tá, você tem um gerador, quem produz o gás, lá no começo do processo, quem seria, para Sergipe, a Petrobras. E em outros estados tem outras indústrias ou sempre a Petrobras? Aqui no Brasil sempre Petrobras. Isso, perfeito. Só que hoje em dia assim, a rede de gasoduto vem mudando muito, está tudo interligado. Então, não tem o gás que vem só de uma região. Então, pode parar uma unidade de tratamento em algum lugar, fazer algum balanço, manutenção que... E o cara faz um direcionamento de um gás de outra região e manda para lá. Isso. Aí tem os gasodutos que são divididos e tal, que é da Transpetro, entre outras empresas, e acaba fazendo essa... Como é que eu posso dizer? Tem um nomezinho. É como se fosse uma sociedade. Um consórcio. Isso. É semelhante a isso. Tem um nomezinho que ele dá, que é o direito de utilizar por determinada concessão. Isso. Para poder utilizar em determinado tempo. Até está tendo vários questionamentos aí sobre a lei do gás, entre outras coisas. Mas é um processo assim, bastante simples de entender. E o que muda assim, de uma região para outra é só essa questão de onde é comprado o gás. Mas tudo vem aqui do Brasil. Quem é que regula? Quem é que toma conta? Assim, você tem para a ANEEL, por exemplo... A ANP, no caso a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Petróleo e Gás. Ou só petróleo. A ANP, só petróleo. ANP. Perfeito. Ela que normatiza, quer dizer, quem normatiza é a ABNT, não é isso? Também, mas no caso deles, a ANP é que regulariza, que fiscaliza, que cobra, porque a ABNT acaba sendo recomendações que você deve seguir, que senão, se você fizer um projeto que não está dentro do padrão da ABNT, você pode ser penalizado se dá problema lá na frente, porque você não seguiu essa recomendação. Mas o órgão fiscalizador, que é quem vai verificar, quem você pode fazer denúncia, etc., é a ANP. A ANP,
Perfeito. Aí quando você sai da esfera de geração, produção, a gente vem para a esfera de distribuição. Isso. Que aqui em Sergipe, através de uma concessão, é a Sergás que atua, não é isso? E aí... Para gás natural, Sergás. Quais são as características, quais são os tipos de gases que são disponíveis para o mercado e as suas Hoje, utilidades? natural e o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Certo. Aí hoje, gás natural, que são os que são distribuídos por dutos, só a Sergás que faz esse processo de distribuição aqui no estado. Certo. Então, é uma empresa da economia mista, tem a parte estatal, a parte da Petrobras, a parte da Mitsui. Então, todo esse... E ela tem hoje... Gás natural. Gás natural. Quem consome o gás natural? Quem pode consumir, tipo, as mesmas pessoas que consomem o gás GLP podem consumir também o gás natural. O que muda... Eles têm a mesma função? Mesma função. O que muda de um para o outro é só a forma mesmo de distribuição e há algumas propriedades que é proveniente mesmo da composição do gás, que é a diferença básica do gás natural para o gás GLP é a sua composição química, onde o gás natural, ele por ser mais leve, ter uma quantidade menor de hidrocarbono, a predominância dele é o metano, que é o hidrocarboneto mais simples que existe, com apenas um carbono. E aí, por isso, ele é considerado o gás natural. Certo. Já o GLP, o nosso GLP, a predominância é o gás butano, que é formado por 4 carbonos. É tanto que, antigamente, algumas empresas era chamada de butano. E aí foi mudando, porque tem outros hidrocarbonetos, mas o butano é o que predomina. E o que isso quer dizer na prática? Porque o gás natural tem um só carbono na sua predominância e o GLP tem 4 carboninhos na sua molécula, um é mais pesado do que o outro. E isso acaba mudando tudo. Eu estou achando interessante que, enquanto Ivaline, com muita naturalidade, fala dos hidrocarbonetos, dos carbonos, eu estou aqui fingindo uma naturalidade, um entendimento aqui. Tá ficando bom, Andrei? Eu tô... Tá legal, tá legal. Tô atuando, né? Sim, claro. São um carboneto, né? Então, 4. resumindo, Claro. da forma mais prática... Não, pode puxar técnico mesmo, porque a gente sabe que inclusive um ponto. A Ivaline e o Tiago Souza, que são diretores da Inspiração Gás e Energia, eles têm um canal no YouTube, que o link vai ficar aqui embaixo, no episódio completo e nos cortes, que é o canal... Vamos aqui. Inspiração Engenharia. Só abrindo aqui um parêntese para a gente não perder a oportunidade de falar. Inspiração Gás e Energia. Então, você que chegou até esse vídeo por conta de uma Gás e pesquisa... Engenharia. Gás e Engenharia. Engenharia. Energia é outra parada, Diogo. Vai ser a próxima, é a nossa... É o próximo passo. É o próximo É o passo próximo do grupo. Do grupo. Então, esse canal ele tem 9.600 inscritos, certo? E tem muito conteúdo direcionado para gás. Então, se você chegou até esse vídeo, por algum motivo, já dá uma conferida no canal da Inspiração. Aproveita também para ir no Instagram deles e dar uma pesquisada lá. Lá tem um pouco mais do dia a dia da empresa. E o canal, ele tem muito conteúdo realmente para poder contribuir, somar e ajudar as pessoas que têm curiosidade, né? Inclusive, tem um vídeo específico explicando qual é a diferença do GLP e do gás natural lá. Pronto, o card está aqui. O card está aqui em cima. Já estou ficando craque, tá vendo? O card desse vídeo que a Ivaline está falando está aqui, que a gente já faz o link. Vamos lá, e a gente estava falando sobre os hidrocarbonetos com muita tranquilidade. Então, assim, resumindo, a diferença básica aqui, um é formado predominantemente por uma molécula que tem um carbono e a outra tem 4. Aí, pela lógica, dá para ver que se um tem 1 e outro tem 4 da mesma coisa, o que tem um é mais levinho e o outro é mais pesado. E isso acaba mudando tudo, que o gás natural, por ser mais leve, ele sobe quando tem vazamento, porque ele é mais leve do que o ar. Então, se tiver um vazamento de gás natural, a probabilidade assim que você... Que ele escape. Que ele vai se dissipar e você... às vezes não sente tipo o cheiro, por isso que fala, o gás natural não tem cheiro, não, porque é difícil o gás se acumular. Então, se tem um acidente, uma explosão com gás natural, é mais difícil nesse ponto. É porque muitas falhas foram cometidas para ter com essa característica. E o GLP, por ser mais pesadinho, são 4 moléculas, se tiver um vazamento, ele não consegue subir o ar, ele fica mais denso, acumulado na parte inferior do ambiente. Ele fica acumulado na parte baixa. E aí isso acaba, uma das primeiras diferenças do GLP e do gás natural é essa questão de um ser mais denso, no caso do GLP, e o outro menos denso do que o ar. Tá. E a apresentação dos dois gases tem diferença? Por exemplo, o gás natural, ele
é gasoso, ele é líquido e como é que ele se apresenta? O gás natural, ele é gás mesmo. Perfeito. É Como o nome já está engraçado, dizendo, o como- gás natural é um gás, pessoal. Não, mas é porque o gás GLP não é um gás. Ele é líquido. Ele é líquido, é um Perfeito. vapor, mas a gente comumente chama de gás GLP. Mas, assim, o gás, pela concepção, é aquilo que você não consegue. Se você colocar sob uma pressão, você não consegue tornar ele líquido. Certo. E já o GLP, ele é líquido e ele vaporiza. Por isso que a gente fala que o GLP... Ele é muito volátil, é isso ou não? Estou falando besteira. É isso, ele vaporiza. Tipo, se vai diminuindo a pressão, ele vai vaporizando. Mas aí, comumente, ficou chamado de GLP. Então, apesar de ser gás, se for estudar nas propriedades lá, começa a doidice por aí. Porque tem o gás GLP não é um gás. Tem uma discussão antiga, eu não sei se cabe, mas dizem que vidro não é sólido, que é líquido. Eu não sei quem falou isso, alguém já me falou sobre isso. Eu já tive um discussões. material mágico. Eu já tive discussões etílicas sobre isso e não me lembro quem foi que trouxe a tese na condição. O Dr. Andrei sabe, o autor da genial frase, o vidro é líquido? Não. Vamos pesquisar. Mas vai aparecer embaixo o autor da frase, né? De acordo com a sua estrutura molecular, o vidro não é classificado nem como líquido, nem como sólido, mas sim como sólido não cristalino, ou simplesmente um sólido amorfo. Tá, deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Assim, a parte de gás, eu tenho pouquíssimo conhecimento, porque eu me sinto muito seguro de quando ter dúvidas ou quando a gente precisa contratar um projeto, eu chamo uma empresa especialista, que são vocês. Que a gente já tem essa consulta com vocês há alguns anos, para não revelar as nossas idades. Né? Então, o que eu estou entendendo é que quando você tem um gás natural, ele é transportado o tempo todo em gás. E ele chega na ponta gás. Isso. E o GLP, ele é transportado, como ele é mais denso, ele é um líquido, ele precisa passar por um processo de transformação, algum tipo de sistema que transforma ele em gás quando ele chega liquefeito. Não, a diferença é que ele consegue ser armazenado e o gás natural, para você armazenar ele, você ia precisar de uma pressão muito grande para Certo. estocar uma determinada quantidade de gás. Então, o gás natural, no seu estado normal, ele não é estocado. Ele tem que vir por dutos e já entrar direto no medidor para ir para o ponto do consumidor. E o gás GLP, não, é aquele botijão de cozinha que a gente sabe, transporta, e aí tem o gás ali dentro, que na verdade tem um líquido, que é um derivado do petróleo, e esse líquido vai se vaporizando e vai queimando e vai acendendo a chama. Então, a diferença é que um é armazenado e pode ser armazenado em diversos tamanhos de cilindros, Certo. o pequenininho, que é o P13, P45, B190, que provavelmente vai ter a foto aqui. Sem dúvida. E aí, assim, a diferença básica é essa. E falando assim de energia, como o GLP tem mais carbono, quando ele é queimado, que a gente quebra quebra as ligações, né? Vai cortando os carbonos, ele libera mais energia para o sistema. Então, tem também isso, o poder de energia do GLP é maior do que o do gás natural. Só que, na prática, um acaba compensando o outro porque você faz um ajuste para o gás natural para que, quando você for ligar o seu fogão ou qualquer outro equipamento, os dois liberem a mesma quantidade de energia. E daí surge um dos primeiros mitos, que é um dos desafios, que é esse, explicar que os dois gases vão funcionar em determinadas situações Com a mesma eficiência. com a mesma eficiência. E aí as diferenças básicas é só em espaço, qualidade do gás e etc. Tipo assim, coisas básicas, mas não 100% de funcionamento. Então, os equipamentos acabam sendo os mesmos, só que com pequenos ajustes para que os dois, que o cliente possa escolher os dois tipos de gás. Agora, projeto arquitetônico. Tem limitação de espaço, você não consegue colocar uma central e vai ter muitos equipamentos a gás. Para você atender isso tudo, você precisa de muitos cilindros, que você não vai conseguir colocar. Então, nesse caso, a melhor opção seria o gás natural, porque você vai ter um espaço menor, é só um medidor para atender. Sim, porque nesse caso ele já vem direto. Já vem direto, você não armazena. Da concessionária. Isso, você não tem um limite, assim, eu preciso de 10 cilindros para eu atender 50 equipamentos, 10 equipamentos. Então, uma vantagem é essa em relação ao espaço. Então, cada situação acaba exige uma sendo análise. mais assim de especificação de projeto, entre outras coisas. Os equipamentos todos acabam funcionando. Cada cliente, cada É projeto que vai nem pedir uma 110 solução, e né? 220. Se for Perfeito. fazer uma comparação... Com a elétrica. Você escolhe, uma analogia seria basicamente isso. Você escolhe, não é que em alguns casos até tem equipamentos que é melhor ou pior,
Então, é basicamente uma comparação assim, bem robusta, seria isso. Perfeito. Entre escolher um tipo de gás e outro. Deixa eu te fazer um questionamento. Na sua experiência como projetista, que você também, na inspiração, elabora projetos e também executa esses projetos, né? Quais são os principais cuidados que o projetista tem que tomar para garantir que aquele projeto atenda às necessidades do cliente e garantir que, na sequência, essa execução atinja também uma condição de expectativa do cliente, né, em termos de segurança, em termos de eficiência. Você, como projetista, como é que você direciona essa pasta na sua condução profissional? O primeiro passo seria entender exatamente a concepção do projeto. Aí a gente faz algumas perguntas básicas que seriam as diretrizes. Quais são os equipamentos que vai ser utilizado nesse local? Qual espaço está destinado para gás? Se tem Qual a algumas finalidade, né, do projeto, do empreendimento, se tem previsão de crescimento, que é importante saber. Hoje eu vou ter uma cozinha, mas a ideia é que essa cozinha se transforme, que cresça, então você também já tem que pensar na demanda futura para que futuramente não tenha um custo gargalo, adicional. Né? Isso. Então, você faz algumas perguntas básicas e, para você dimensionar o projeto, eu já recebi algumas ligações. Iveline, eu já fiz aqui o projeto de gás, eu só não sei onde é que eu coloco o regulador. Qual é o melhor local para colocar o regulador de pressão? Aí eu pensei, como é que a pessoa projeta se não sabe ainda onde é que vai ficar o regulador, qual regulador coloca? Porque uma das premissas básicas é posicionar... Né? Ela desenhou o caminho, não projetou. Desenhou e tal. E para você saber o diâmetro, você tem que posicionar, escolher qual é a pressão de entrada, a pressão de saída. Também é muito semelhante ao sistema de dimensionamento de hidráulica, se for fazer... Você tem perda de carga também. Perda de carga, é basicamente o mesmo princípio. A única... que é uma das coisas assim, que o pessoal mais pergunta e tem mais dificuldade, seria em relação realmente a escolher onde fica cada regulador de gás, qual tipo de regulador de gás escolhe, se é primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Então, assim, isso seriam os principais cuidados. A gente já pegou obras aqui de construtoras grandes que, quando entregou o prédio, o cliente foi ligar o fogão e incendiou o teto, porque a reguladora que estava lá embaixo... só liberava uma pressão que não era a pressão que o fogão precisava. E no fogão não tinha mais um reguladorzinho, só tinha um registro. Então, e ele não conseguia conter essa pressão de gás. Isso, o fogão precisa de uma pressão baixinha para funcionar e estava vindo uma pressão maior. Então, assim, o projeto, o cuidado principal seria atender esses requisitos da norma, qual a pressão máxima que eu preciso, que eu posso entrar no apartamento, qual a pressão que meu equipamento vai funcionar, e vazão. Então quando o cara liga para você e fala assim, já projetei, na realidade ele fez o caminho, não determinou qual é o material. Acha que o diâmetro X vai funcionar, porque não tem como dimensionar se você não souber qual a sua pressão de entrada na rede. Para você saber sua pressão de entrada na rede, você tem que saber qual regulador você colocou e onde você colocou o regulador. Então, projetar não é simplesmente desenhar essa linha, né? Isso. Muito bem. E continue. Aí a outra coisa seria as ventilações, são o cuidado também com ventilação, que é um outro mito que tem no mercado, que o shaft de gás tem que ter porta ventilada, onde ficam os medidores. Com veneziana? Com veneziana. É mito? É mito. É um mito polêmico. Já tive até algumas discussões críticas com alguns projetistas de outros estados e tive que recorrer à norma para aprovar. É que quando você tem um shaft de gás no hall de um condomínio, ele é fechado. O hall do condomínio. Geralmente um armário, né? Parece um armário com porta de madeira, inclusive. E o local que ele está é fechado. Onde tem os elevadores, dificilmente tem janelas. É bem difícil ter algo que tem uma ventilação permanente. Então, nesse caso, ele tem que ser totalmente fechado, porque se o gás estiver vazando dentro do quadro de medidores... Ele fica contido ali. Ele fica contido ali, porém, nesse medidor tem que ter uma ventilação, que é um duto de PVC que vai para as extremidades. Então, se tiver vazamento, ele é para ir para as extremidades, tanto superior quanto inferior. E aí tem muitos casos que tem isso, só que a portinha é com veneziana. Ou seja, de qualquer forma, o gás vai vazar primeiro pela portinha. Principalmente se for aquele da característica mais pesada, né? Aquele escorrega mesmo. Isso, porque o outro vai tentar subir e acaba achando... algum caminho. E o GLP não. Ele é mais fácil de você sentir porque ele vai acabar saindo pela veneziana. Então, assim, esse é um outro detalhe, quando você for projetar, saber onde você vai colocar. Porque para você colocar a veneziana, o ambiente tem que ter ventilação permanente. Então, tem alguns locais que é num playground,
que é na garagem, que é totalmente aberto, então você pode colocar veneziana. Mas Certo. nos chassis de elevador... Nos halls, você evita, você tem que Isso. dar a destinação do gás de uma outra Para forma. externo. E na norma é bem clara, dizendo que ele não pode ser com a portinha aberta. Tá, e qual é a aplicação da porta veneziana nesses locais que você sinalizou? Locais que já são abertos, como garagens, áreas Só. externas. Aí tem que colocar, na verdade, algo que garanta essa ventilação. Uma ventilação cruzada, né? Isso. que Aí você pode colocar veneziana, gradezinha. Aí, nesse caso, não pode ser fechada, porque senão ali você está vai- confinado. você Então, vai confinar demais o gás. Aí, esses são assim, os detalhes principais. Seria essa questão do posicionamento dos reguladores, local onde tem que estar ventilado ou não, e o ambiente onde você vai instalar, a posiçãozinha onde vai ficar o seu registro do gás. Também é outro ponto que muitos projetos, eu acredito que você já deve ter ido em algum apartamento ou no seu apartamento, que a parte do gás fica atrás do fogão. Perfeito. Então, para você fechar, como é que você vai ter Você tem um acesso obstáculo. em um caso de emergência? Então, o recomendado é que coloque na lateralzinha, que você consegue fechar. Só que é muito difícil, num projeto arquitetônico, ter já Contemplar essa isso. premissa. Aí, assim, esses seriam os principais cuidados. Posição do local do regulador dentro do apartamento, o dimensionamento, porque é fundamental essa escolha do regulador para você economizar na sua tubulação. Se você colocar um regulador no local errado, a sua tubulação pode ser superdimensionada. Certo. E aí já Aí teve você várias... gasta mais para poder atingir, de repente, um resultado que você conseguiria com com um regulador um diferente. metro mais barato. Isso, aí para compensar a perda de carga, você tem que botar um diâmetro maior. Então, assim, é muito crucial você saber o que é o regulador, onde tem que estar o regulador para o seu projeto ficar o mais econômico possível. Perfeito. Isso impacta também no consumo do gás? No Consumo, lá na ponta, se você tiver um mau dimensionamento, você vai injetar Perda de mais gás carga. sem necessidade, né? Pode dar uma queima que não seja completa. Tem alguns condomínios que, em horário de pico, acaba que a chama baixa, então a chama não fica azulzinha, porque o projeto provavelmente foi mal dimensionado ou está tendo algum problema com esses reguladores. Então, acaba também gerando um custo adicional para o morador ou para o próprio condomínio quando a medição é coletiva. Tá. Você falou de um ponto agora que são os condomínios, né? Os condomínios, eles são geralmente fiscalizados. E aí tem prefeitura, tem bombeiro e As partes ambientais. partes ambientais. O que é que um condomínio precisa estar atento com o sistema de gás dele? Assim, primeiro, que não são todos os condomínios que têm um sistema de distribuição de gás, né? Então, a gente sabe que a maioria busca ter. Os modernos têm todos, né? Alguns ainda estão os fazendo o novos têm que processo de vir. modernização, né? Quais são os cuidados que o condomínio, enquanto o síndico, essa vai para o síndico. Essa vai para o síndico. O que é que o síndico precisa conhecer, no mínimo, para ele conduzir a questão do gás de forma segura para os seus condôminos? Isso é um fato bem curioso. Várias pessoas também perguntam bastante sobre isso, porque na norma ela não é unânime para todos os estados, que é estranho para a gente que é da área de exatas entender porque aqui no estado X o teste tem que ser feito a cada 2 anos, no estado Y a cada ano. Mas quem é que faz é o bombeiro? É o bombeiro, porque a norma ela fala a cada 5 anos ou de acordo com a legislação local. E aí a legislação local de cada estado tem sua própria diretriz. A daqui do estado ela acaba seguindo as diretrizes da AIT de São Paulo. Certo, que é uma referência, né? Isso. Então, assim, para condomínio, para ele cumprir a norma que o bombeiro pede, hoje está sendo a cada 3 anos. Só que eles estão em processo de mudança para virar anual. Já está tendo discussões internas. Só que se o síndico for baseado nessa informação, ele fica descoberto em relação à seguradora do condomínio. Porque a maioria das seguradoras são nacionais. Então, a regra nacional que rege é que anualmente você deve fazer o teste de estanqueidade. Então, se você não tiver com seu teste de estanqueidade, que é um teste que você faz para verificar se sua rede de gás tem vazamento ou não, se você precisar acionar o seu seguro, você vai ter problemas com a seguradora, porque ele vai pedir um dos documentos, cadê o seu teste de estanqueidade, quando foi feito, e cadê a RT do responsável? Cadê a RT da empresa, do responsável técnico, e caso não tenha sido feito dentro de um prazo de 1 ano, o condomínio vai precisar gastar energia a mais para poder acionar o seguro.
Então, não é garantia, vai ser um documento que ele não cumpriu de acordo com a exigência. O papel da seguradora é fazer essa solicitação. E, naturalmente, ela vai fazer o máximo para poder não pagar o seu seguro. Apólice, então, é né? algo que até é interessante, quem estiver assistindo, quem for síndico, consultar a sua seguradora para pegar essas informações dos testes básicos, não só da rede de gás, mas em quanto tempo eu preciso fazer o teste de estanqueidade do gás, o SPDA, porque tem as regras que o nosso Estado pede, mas tem as regras que a seguradora especifica no contrato deles. Então, isso acaba sendo algo que o síndico precisa estar acompanhando de perto. E uma outra coisa é a vistoria dentro das unidades, porque tem muitos que... É um tema mais delicado, às vezes, né? Isso. Aí tem muitos reguladores que estão vencidos, que tem mangueiras que é mangueira de jardim, tá inapropriada. Isso. Então, assim, quando você faz uma vistoria, inspeciona cada unidade, isso vai gerar para você um documento, você é síndico, que vai estar respaldado dizendo que você cumpriu o seu papel de, olha, eu fiz minha parte, notifiquei o morador, disse que ele precisava trocar, não foi por falta de informação. Então, assim, se acontecer alguma coisa, o síndico vai estar legalmente, pelo menos, respaldado. Isso. E, nesse caso, quando você fala do teste de estanqueidade e você fala dessa verificação anual, precisa ser feita em todas as unidades, anualmente? Anualmente não, só a geral. Essa geralmente a cada 5 anos, só que como tem uma rotatividade maior em alguns condomínios, é interessante que toda vez que tiver morador novo, essa vistoria seja feita. Esse intervalo precisa ser feita uma vistoria, né, do sistema, né? Isso é interessante para fazer ter essa segurança e esse respaldo. Já tem condomínios aqui que já faz dessa forma. Está sendo algo que a gente conseguiu já quebrar um pouco esses preconceitos no mercado, trazer informação. Catequização, eu costumo dizer que quando a gente trabalha com um produto que o cliente às vezes nem sabe a necessidade dele, né? Que é o caso do gás especificamente, você praticamente tem que catequizar, convencer a ele que ele precisa do seu produto, que é uma coisa que está implícita, né? Principalmente para uma coisa... Às vezes eles aprendem com as falhas, né? Dá é mais caro, né? Jabalá, explosão... Que até aconteceu risco de morte. Eu não sei quem foi e que aí me contou pensa, uma vez. Vou contratar alguém sério dessa vez? Eu não sei quem foi que me contou uma vez que precisou ir às pressas num condomínio porque estava saindo o aquecedor a gás, é para sair gás, né? Assim, a gente foi 2 vezes já resolver isso. De perrengue? Saiu água. Tem um quadro novo aqui do podcast concreto, perrengues com gás. O Brasil doideira. Vulgo André, é sério, Brasil doideira. Como é que funciona? Eu não sei se foi um relato de uma conversa nossa há muito tempo. Tem um vídeo que a gente conta essa história no com essa YouTube. história, então deve ter sido isso, que eu devo ter visto esse vídeo no canal de vocês. Não foi no Instagram, não, foi no canal, né? Acho que de que o sistema de gás, o aquecedor, ele estava saindo água. Foi lá mesmo. Foi lá mesmo? Estive lá pessoalmente nesse dia. Para gravar. Para gravar? Você não esperava registrou. que ia ver água saindo de um fogão. E saiu do fogão também. Não, foi do aquecedor. Sim, mas estava interligado ao fogão? Porque entrou água na rede. Então, o prédio todo recebeu água. Quando ligou, o fogão parecia um bebedouro. O rapaz... nesse caso, o rapaz, ele colocou a entrada... O aquecedor ele tem 2 entradas. Uma do gás, outra da água. 2 da água. Mas assim, deu pra entender. Uma da quente, outra da fria e tal, né? Enfim. E o que é que o ele danado trocou a do do fogão gás pela da água. E o que é que o danado do fogão tem a ver com isso? É porque assim... E aí, ele colocou a água na rede de gás do condomínio, porque ele trocou a entrada... Então, ele alimentou a rede de gás com água. Eu entendi agora. Ele irrigou a rede de gás, tudo botou água. E botou gás na rede de água. Justo. E aí, o que aconteceu? A água... Tubulação de cobre. Geralmente, antigamente, as tubulações de água quente eram de cobre. Eu acho que ele entendeu dessa forma. Porque alguns aquecedores... só colocou e... porque alguns aquecedores, a entrada de gás é no meio. Outros é na ponta. E aí, o morador se mudou. Aí, o supervisor, é fácil, deixa que eu faço. O famoso faz tudo. É fácil, deixa que eu faço. Vamos economizar esse dinheiro. Vamos economizar. E aí, acabou... assim, de qualquer forma, em alguns cenários você consegue reverter isso de forma mais tranquila. Mas isso pode causar um problema. Não, esse teve muita sorte, porque foi no 5º andar, se não me engano, 4º andar. Então foi dali para baixo. Do 4º para baixo, a gente teve que desmontar todos os medidores, abrir o medidor, jogava água dentro do medidor, teve que pressurizar a rede para tirar a água da rede. A reguladora teve que desmontar. Na hora de desmontar, ele tentando lá mexer,
torceu a tubulação de cobre, teve que que fazer substituir. solda. Foi um transtorno que o condomínio ficou uma tarde toda sem gás por causa desse. Para um condomínio, existem consequências, mas talvez menores do que se fosse, por exemplo, para um restaurante, ou para uma praça de alimentação, ou para outro local que precisa de gás, uma indústria, né? Isso poderia ser um prejuízo tão grande que não faz sentido uma pessoa não habilitada dirigir esse carro, né? Não faz E sentido. teve uma situação ainda mais Conte tudo. engraçada que essa, mas na mesma linha, que foi um condomínio grande, tem acho que 200, quase 300 unidades. Ligou para a gente que uma coluna estava sem gás, que estava escutando um barulho estranho, parecia borbulha de água no regulador. O regulador dele era um dos maiores, enorme. E aí a gente foi. Aí achou estranho, porque tinha água lá no regulador, mas como o prédio era um pouco novo, tem alguns casos que a construtora testa com água a rede de gás. A estanqueidade? É errado, assim, mas testam com água. Em alguns casos, eu tenho uma empresa específica que tem essa mania de testar igual a rede de incêndio. E aí fica alguns resíduos. Algum Então, a gente remanescente, imaginou que essa água tinha se acumulado, então a gente abriu a reguladora, limpou a rede. Foi um trabalho para poder fazer isso, porque a tubulação lá era de 72 milímetros, é algo grande. Robusto, né? Aí, depois que a gente termina, isso é horário de almoço, os moradores ligando, pressionando o condomínio que Elogiando. estava sem gás. E aí, quando a gente terminou de montar, estava voltando para o escritório, aí a supervisora liga. Ivaline, o barulho está aqui de novo. Tem água de novo na rede. Aí eu digo, por acaso, alguém se mudou recentemente no prédio? Se mudou, o pessoal da cobertura. Por acaso, eles estão instalando instalaram aquecedor recentemente. Instalaram com uma pessoa que sempre instala aqui do prédio e tal. Podemos ir lá olhar. Temos autorização para Aí, identificar quando a mais gente- esse perrengue. Aí, quando a gente chegou lá, toda vez que ele tentava ligar, tomar banho e estava reclamando que o aquecedor não estava funcionando, era quando ele alimentava a rede do prédio com água. Ele ligava o chuveiro, o aquecedor tentava ligar, não conseguia encher a rede de água. E aí aconteceu essa mesma situação. Só que aí numa situação um pouco pior, porque como ele é cobertura, né? Aí foi tudo. Todos de baixo. A gente, até o ponto de apoio da área de lazer estava com água. Aí a gente teve que passar a madrugada Drenando. desmontando todos os medidores dessa coluna para poder... Essa conta chega para alguém? Para o condomínio. Nesse caso, foi para o condomínio, porque foi um morador que o condomínio indicou. Foi Ou algo um instalador que o condomínio indicou? Por isso a importância de você que procurar um trabalhou na profissional. empresa que não era de gás, mas trabalha há muitos anos na Não sei Petrobras, exatamente sei como é lá. Aí acha que... Porque... Entende. E assim, eu respeito os profissionais que trabalham nessa área, só que as normas são diferentes. O que é exigido para a área industrial é diferente do que é exigido na área residencial. Cada um tem sua Especificidade. apesar de ser tudo gás, mas cada área tem a sua especialidade, tem seu detalhezinho peculiar. E aí evita que essas coisas aconteçam. E nessas suas catequizações, quem é que oferece mais resistência? Eu tenho certeza que aí você vai tratar com o cara que executa, você vai tratar com projetistas, você vai tratar com síndicos, vai tratar com todo mundo. Gestores de hospital, né? Alguns têm mais facilidade. Por exemplo, o cara do hospital ele não pode se dar o luxo de Não sabe. não contratar uma pessoa confiável por conta da seriedade do negócio. Mas quem aqui lhe oferece mais resistência assim, desses atores que trabalham envolvidos no processo? Assim, isso é bem relativo, porque depende muito do perfil do condomínio. A gente sempre fala que o liderado segue seu líder, né? Sim. E aí imita seu líder. Então, se o síndico for uma pessoa mais tranquila, bem mais preocupada, etc., vai descendo em escala. Então, isso reflete muito na gestão que o condomínio tem. faz. Quem é o seu líder? O síndico é assim, assim, assado, a síndica é assim, assim, assado. Você consegue ver como vai se refletir isso num condomínio todo. Então, assim, a resistência, a gente pode receber uma resistência do morador, só que se o síndico agir de determinada forma, fica muito mais... Como vem de cima para baixo, né? Isso. Essa resistência nem ocorre para você, né? Isso, Porque em alguns casos não. Outros casos que o síndico simplesmente, isso não é comigo, é problema do morador, etc. Então, depende da conscientização do morador. Então, eu sempre falo que a gente lida com pessoas
e tem que fazer a leitura do que é importante para aquela pessoa para que a gente consiga entregar o melhor para ela. Então, assim, mas se fosse para fazer um top de resistência, acaba sendo o morador um dos principais que tem resistência, porque ele também é um dos principais interessados em se manter seguro e cobrar que o condomínio esteja seguro. Isso. E essa cobrança não existe. Ao contrário, o síndico que tem que batalhar para convencer o morador que tem que comprar a mangueira certa, sendo que a vida, às vezes o síndico não mora naquele condomínio, mas aquele morador sim. Então, a maior resistência acaba sendo do consumidor final. Perfeito. Doutor Henrique. Henrique é nosso projetista, engenheiro, está trabalhando conosco. Deixei ele ali, ele preparou algumas questões e a gente vai falando sobre elas no decorrer do papo, mas eu queria saber se você tem alguma pergunta para fazer para a doutora Ivanline. Por enquanto, eu fiquei interessado bastante quando ela falou no processo do dimensionamento das tubulações, principalmente na questão da perda de carga. Como é feito? É o mesmo processo que é feito para a hidráulica? Tem alguma peculiaridade nesse cálculo? É semelhante. O processo de dimensionamento está descrito lá na norma, porque tem fatores de simultaneidade. Então, tem as fórmulas do dimensionamento que cada fluido, por ser diferente, tem o seu método de cálculo, mas é bem semelhante. Como você calcula de um ponto, pressão X até outro ponto, pressão Y, qual é o tamanho da rede, qual a conexão, quais são os materiais que você vai estar utilizando, e cada componente desse tem sua perda de carga específica. Então, assim, eu acredito que o mais difícil nesse ponto não é nem dimensionar o projeto, porque o projeto é algo que é cálculo, a gente consegue fazer isso se você estiver interessado em aprender. O mais difícil assim, na área do projeto é você ler a estrutura, ler a arquitetura, para saber se aquele encaminhamento pode passar naquela região, se o regulador pode ficar naquele local, porque, diferente da parte de água, onde você já recebe, às vezes, o projeto já sabendo por onde é que vai passar as coisas, e o desafio seria mais o dimensionamento, gás nem sempre é assim. Eu preciso botar um aquecedor, uma churrasqueira... A arquitetura esquece, às vezes, é isso? Isso. O meu aquecedor vai ser do tamanho X, eu vou aquecer X pontos. Então, essas peculiaridades do projeto em si que acaba sendo um pouquinho mais complicado em si no dia a dia para você fazer essa análise, mas nada que seja... Nada que um pouquinho de experiência e umas 2 ou 3 lições não me deixem práticos, né? Eu ia brincar, nada que 16 anos de análise não consiga resolver, mas brincando, é algo que quanto mais for comum, porque eu acho que hidráulica hoje já, até na hidráulica, não desmerecendo a hidráulica, mas assim, uma área que já é bem antiga, a gente consegue perceber a diferença de um projetista bom, nesse caso, que está realmente preocupado com o projeto, e quanto você consegue economizar se fizer um projeto bem feito. Bem pensado, né? Isso. Com o gás ainda mais, porque você sabendo que está contratando alguém que sabe o que está fazendo, você vai ter certeza que ali foi a melhor opção, e não foi um copy-cola, entendeu? É algo nesse sentido. Mas depois, até se quiser bater um papo, perfeito, a gente conversa. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua primeira participação em podcast. Viu? Nada. Outra coisa. Hoje, a gente sabe da importância energética, estratégica de elementos como o gás. Tem um cenário mundial hoje de fornecimento de gás da Rússia. Não vou entrar na geopolítica, não. Eu só quero entender o seguinte. Quão distante é o poder da matriz energética no Brasil, né? Por exemplo, para a Europa. Eu entendo que, naturalmente, o clima lá pede que você seja um pouco mais atuante na questão de aquecimento, e, naturalmente, o gás é uma fonte mais limpa do que o carvão, para você tratar disso, até mais limpa do que alguns métodos de geração de energia elétrica, né? E a gente observa quão estratégico é o gás para essas regiões. Para essas regiões mais da Europa, vamos chamar assim, na condição atual, onde a gente tem hoje um conflito, e que isso está sendo usado como moeda de troca, né? No Brasil, você me falou uma coisa que eu não tinha conhecimento, mas eu ainda não consegui enxergar o tamanho disso que você me disse. Você disse que tem uma malha de gás que é interligada, que às vezes de locais distintos que se encontram, que se tem um problema naquela tubulação, aquilo vai fazer um ajuste, vai por outro caminho, mas chega lá de volta, que é parecido com a rede elétrica, né? Sempre tem uma possibilidade de um backup para você dar um outro encaminhamento.
quão distante é essa importância da matriz energética na Europa, por exemplo, e no Brasil? Porque são usos que, às vezes, na minha ótica, por exemplo, são distintos, não é isso? Para a Europa, em algumas outras regiões, acaba sendo vital, porque o clima pede... Vital, pronto. Porque o clima... É vital. Porque o clima pede um sistema de aquecimento e hoje, assim, a gente sabe que a matriz elétrica, assim, em algumas regiões, ela é bem dispendiosa, escassa. né? Ou isso. dispendiosa. Aí, tipo, tem a Alemanha, que tem placas solares, que eles vendem energia para o próprio país e tal. Eles estimulam, apesar de não ter uma incidência muito grande de sol em algumas épocas, mas eles ainda precisam do gás nesse sentido para poder fazer aquecimento de pisos, aquecimento de água. Tem outras, claro, tem hoje a solar, tem a elétrica, mas hoje ainda o gás acaba sendo a que gera um menor custo e o impacto também em relação a você tem aquela quantidade específica de energia elétrica, então, ao invés de você destinar para uma indústria que realmente o processo só depende de energia elétrica, e você pode fazer um aquecimento de uma casa a gás. Então, acho que tem essas continhas que eles equilibram e faz esse incentivo para os moradores utilizarem gás. Então, na China, Japão, tem vários equipamentos até que a gente nem costuma usar aqui, que é tudo como, por exemplo, gás. eu sei que tinha geladeira a gás antigamente. Eu não sei se você tem essa... Tem geladeira a gás, Andrei. Você coloca aqui uma geladeira a gás, por gentileza. Pronto, tá aqui. Essa eu vou querer ver. Essa eu ainda não vi. Eu me lembro, assim, que eu viajei uma vez para uma região que era muito afastada e que realmente a geladeira era a gás. Tomara que seja verdade. O que o cara me contou lá, né? Ele falou, rapaz, essa geladeira é a gás. Assim, não é impossível porque... Tiago não se contou. Caiu. Eu acredito que seja verdade. Não é possível que o cara tenha me convencido. Eu acho que não porque é impossível. A geladeira funcionava, Ivanine. Não tinha eletricidade, não. Era então, lampião. eu não acho que isso seja impossível. Por quê? Porque tem sistemas de climatização que é a gás. Então, quais são esses Então, aparelhos assim, que estão assim fora tem da nossa realidade, né? Não, Parece- se a gente parar para pensar, tem carro a gás. Perfeito. Aí o gás já... Tem carro, eu posso estar enganado, porque eu posso estar lendo pra cacete aqui em carros em gás. Não, mas no carro você tem uma combustão, que você sai da gasolina. Mas não é E ele você que gela, troca quem por gela é a gás. bateria. Mas quem gera energia pra bateria e tudo mais? Vamos descobrir vai- junto, né? A bateria, né? Não já vem? Quando Não, descarrega, mas- você tem que trocar? Do que? A Não, bateria mas de quem quê, gente? carrega a bateria? De onde? O Do motor, carro. né? É um alternador. É. É um alternador do motor. Vixe, a gente foi para um papo. Ninguém sabe nada. Resumindo, para vocês saberem se essa geladeira existe, você fica até o final do vídeo, que lá no final vai ter essa resposta. Perfeito. E assim, voltando à parte da climatização. Não, dos equipamentos que Então, usam tem gás o que a gente não... chiller, que é Chiller. um dos equipamentos que é tipo ar-condicionado a gás. E ele tem algumas funções, alguns outros equipamentos que, com o calor que é gerado, você consegue refrigerar, que a gente chama de cogeração. Cogeração? Cogeração. Então, você aquece, com essa água aquecida você gera o frio. Então, assim, para uma geladeira, não é algo muito Usual. surreal você achar que pode ser feito uma geladeira, se existe o princípio de você gelar um ambiente através desses equipamentos. Então, vai que... Vai que rola. Eu Vai acho que que- tem. Vai ter. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Então, onde é que a gente estava? Na matriz energética. E para o Brasil, isso se permeia de que forma? Assim, a No gente Brasil, observou a que não é gente tão já- vital. No Brasil a gente já passou por algumas épocas de apagões, com dificuldade também de energia elétrica, produção e tal. Então, ele dá uma segurança maior. Tá fazendo aí a termoelétrica, que vai Está ser... operando. Está operando já, né? Já. Que é a gás, tem a parte que te dá uma segurança de que não vai faltar eletricidade, porque tem outras formas também de produzir energia. Então, se o gás acaba vindo como um backup. Certo. Teve até algumas épocas que estava leiloando o gás, porque sempre foi obrigatório para o país ter uma reserva de gás para evitar que esses apagões acontecessem, para alimentar as termoelétricas que existem.
Então, quando a gente via que o nível de chuva não ia precisar do gás, aí leiloava esse gás que você não consegue armazenar. Ele é produzido e essa quantidade tem que ficar ali para alimentar. Então, quando via que no período X você não ia utilizar aquele gás, aí ele era leiloado para as indústrias do período tal até tal, mais barato, para que você estimulasse que as indústrias consumissem esse gás a mais para poder não perder o gás, não ser queimado sem gerar nada. Uma Então curiosidade, tem toda essa... eventualmente, passando pelo Tecarmo, a gente via lá aquela chama. Isso era um escape, era uma válvula para poder queimar o excedente? Também. Aí até a pessoa pergunta, tem até gente, o gás está aumentando muito, porque estão queimando esse gás aí. Eu lembro dessas polêmicas. Começava, mas ali assim, tem o excedente, mas também não é só isso, é um sistema também de segurança, onde queima também outras coisas que... As coisas menos puras, né? Isso. Indesejáveis, né? Então ali acaba sendo não só um escape, mas também um sistema de segurança. Você não pode liberar o gás sem a queima para o ambiente, porque ele tem produtos contaminantes. E quando você queima, é como se estivesse inertizando, tipo, tirando essa parte da toxina e vai liberar só as outras toxinas, que seria monóxido, o dióxido de carbono. Você viu que eu falei entendi? Eu entendi. Deixa eu te dizer, Ivanine, papo bacana, gostei bastante. A gente tem um horário meio limitado, por questões técnicas, mas a gente vai melhorando isso cada vez mais. Porque quando a gente passar de um determinado número de inscritos, a gente faz programas mais longos. Ao vivo. Ou mais longos. Ou mais longos. Mas Cara, eu acredito que, como curiosidade, muitas coisas... Só reforçando, se você já chegou aqui na parte final do vídeo, lembre-se, se você quer entender tudo sobre gás, a Inspiração tem um canal especializado. É melhor você falar. Fale sobre o seu canal aqui, que eu vou fazer uma pesquisa que eu não vou contar a ninguém o que eu vou fazer agora. Pode falar do seu canal, fica à vontade. Tá indo aí. bem, tá indo bem. Tá vendo bem. Para você que quer receber mais informações, quer conhecer mais sobre esse universo que a gente estava conversando aqui, algo meio misterioso, né? Meio místico, curioso. Como, por exemplo, geladeiras a gás. Como geladeiras a gás. Se tiver, a gente vai até fazer aí um episódio, né, Andrei? De coisas De geladeira místicas. gás. Se você é um fabricante de geladeira gás, eles fazem review. Só mandar para eles. Mas, assim, se você quiser aprender mais sobre gás, tiver qualquer sugestão também de conteúdo aqui para o canal ou para o canal da Inspiração, só Pode deixar aqui na nos comentários. sugestão, nos comentários. Quem tiver dúvida, algo que ainda não vi falar sobre isso, queria saber, pode entrar em contato com a gente. A gente também tem a nossa loja virtual, lá tem um chat, tem o nosso WhatsApp. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. Pessoal, só para a gente consolidar aqui, como o Ivanine prometeu, né? No final do vídeo você vai saber se tem geladeira a gás. E como eu sou um especialista em geladeiras antigas, eu vou mostrar uma foto da geladeira que eu ganhei de um amigo que é para restaurar. Oportunidade imperdível. Uma geladeira antiga, item de colecionadores. Tá vendo? Funciona a gás de cozinha. Muito bem. Tá vendo aí? Consolida a minha informação. Ótima pintura, vintage, certo? Aço Cortem. Muitos... Cadê o gás, né? Agora! Pronto, doutor Andrei. Tá vendo? E veja, era 1.500, viu? Agora sim, Agora agora eu tô com a dúvida. Oportunidade. Agora eu tô com a dúvida. É original de fábrica ou foi adaptada? Aí, agora você me pegou. Esse é um assunto para o próximo episódio, se você quiser saber mais sobre... Gente, Ivanine, muito obrigado pela generosidade. Papo muito bacana, muito simpática. Já deixo um convite para que a gente volte a conversar, a gente volte a fazer papos juntos para que a gente possa levar informação, conteúdo para as pessoas, porque geralmente as pessoas utilizam o YouTube com esse objetivo. Esse objetivo de pesquisar, de entender, porque é mais prático. Você ali rapidamente você vê a pessoa falando, você consegue chegar ao que você pesquisou. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E quem ficou até agora, se gostou, deixa o like. deixa esse like que vai Ajuda a gente a ajudar. ter metade da quantidade de inscritos que a Inspiração tem. Perfeito. A intenção do canal é muito bacana e tenho certeza que tem muita gente aí bacana também para vir. E isso aí vai estimular eles a fazer mais vídeo para vocês. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, grande abraço. Esse foi o décimo terceiro episódio do Podcast Concreto.
que é o podcast que tem a Construtora Novatec como principal apoiador, e os nossos parceiros que também vêm fazer contribuições. Grande abraço e deixa aí seu like. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.